No vídeo anterior, nós vimos como o corpo chega à clínica. E vimos que os relatos envolvem o corpo. Então, as mais diversas queixas envolvem o corpo. E como, na abordagem fenomenológica e existencial, nós pensaremos sobre o corpo? Vamos, então, pensar sobre o corpo. O que pensamos quando pensamos sobre o corpo? Né? A relação, vamos começar a imaginar que a gente está ouvindo uma pessoa, que a gente está ouvindo alguém, então a gente ouve a relação entre alguém e o corpo. Quando eu estou ouvindo a relação entre alguém e o corpo, eu estou ouvindo a relação entre alguém e algo, né? A pessoa conta, meu corpo está assim, no corpo eu estou sentindo isso, estou com tal sensação no corpo, quando eu vejo meu corpo, quando eu toco meu corpo, quando alguém toca meu corpo. Então, estou ouvindo alguém falar do corpo. Quando eu ouço alguém falar do corpo, é a relação entre alguém e algo? É a relação entre um sujeito e um objeto, o sujeito que fala sobre o corpo e o corpo, objeto que é falado, né? Então, se a pessoa me conta do corpo, é um sujeito me contando de um objeto? É alguém contando de algo? O que vocês acham? A relação entre uma pessoa e o corpo, como é? Ou será que é uma relação de alguém com alguém? É uma relação de alguém consigo mesmo, da pessoa consigo mesmo. Nós temos o nosso corpo é nosso objeto? Ou nós somos o nosso corpo? Porque o nosso corpo faz parte do sermos sujeitos. Então, essa questão sujeito-objeto, né, que filosoficamente ela é bastante importante, né? Na abordagem fenomenológica, nós também vamos nos perguntar: será que quando alguém fala do corpo, a pessoa está falando de um objeto? Será que nós temos o nosso corpo? Ou será que nós somos o nosso corpo? Se vocês fecharem os olhos e pensarem no corpo, na experiência do corpo agora, vocês estão pensando num corpo que vocês têm ou vocês estão pensando num corpo que vocês são? Vamos ver o que diz Vandenberg, né, ao comentar sobre essa indagação. O corpo que temos ou o corpo que somos? O que ele nos diz? Uma pessoa lava-se, não é o seu corpo que se lava. Uma pessoa barbeia-se, não é o seu rosto que se barbeia. E se está barbeando o seu queixo, não está barbeando o queixo da face que tem, mas da face que é. Então, aqui ele está descrevendo, né? Lembrando que esse método fenomenológico envolve bastante o descrever. Então, se eu descrevo alguém no banho, a pessoa dá banho no corpo que ela tem, ou ela dá banho no corpo que ela é? Né? A depilação, é uma depilação do corpo que eu tenho ou do corpo que eu sou? Aqui ele está dizendo que é do corpo que somos. E aí a gente volta nas dimensões que nós conversamos nas outras aulas e que são fundamentais para a gente pensar a abordagem fenomenológica, que é uma coisa é a minha experiência do corpo, então pensando no banho, no barbear, na depilação, no cortar as unhas. Uma coisa é a minha experiência do corpo, então no acordar, no dormir, no comer, na dor. Uma coisa é a minha experiência do corpo quando eu estou vivendo essa experiência, envolta nessa experiência, imersa nessa experiência, né? Eu não consigo deixar de pensar assim, um mergulho na água, nadando, tô ali. E quando eu penso sobre, né, a experiência de dormir, a experiência de pensar sobre dormir, a experiência de tomar banho, a experiência de pensar sobre tomar banho, a experiência de escovar os dentes, a experiência de pensar sobre escovar os dentes, a experiência de nadar, a experiência de pensar sobre nadar. Então, existe uma dimensão
que é aquela quando a gente não está pensando sobre o que a gente faz, não está pensando sobre o que a gente vive, estamos vivendo. Como que a gente chama essa dimensão? De pré-reflexiva. E existe a dimensão reflexiva, quando nós pensamos, eu penso sobre meus hábitos de sono, eu penso sobre a minha alimentação, eu penso sobre o que eu preciso fazer em termos de cuidado com o meu corpo. Então, o corpo envolve a dimensão pré-reflexiva e a dimensão reflexiva. E aí, o que a abordagem fenomenológica vai propor é que não é mentira que temos um corpo, e não é mentira que somos um corpo. Mas a experiência de ser um corpo, de ser o corpo que somos, de viver o corpo que somos quando vivemos, ela corresponde à dimensão pré-reflexiva. Já a experiência de ter um corpo e de lidar com o corpo como algo que eu tenho, cuidar do corpo como algo que eu tenho, pensar sobre o corpo como algo que eu tenho, envolve a dimensão reflexiva. Então, na dimensão reflexiva, nós temos a experiência do corpo pensado. Já na dimensão pré-reflexiva, nós temos a dimensão do corpo vivido. Né? Não que dê para separar pensar de viver, mas considerando como é forte e presente na nossa vida a experiência pré-reflexiva, mas que basicamente não pensamos sobre ela, né? E a fenomenologia que tenta esse paradoxo de pensar sobre como é antes de pensarmos, de pensar sobre como é quando não pensamos. Então, estão aí mais dois conceitos para a gente pensar e pensar como é quando não se pensa sobre o que está vivendo, né? O corpo pensado e o corpo vivido. Então, vamos ver o que o Vandenberg diz. A vida pré-reflexiva, isto é, a vida que é vivida na existência de todos os dias, não conhece a fisiologia. Né? A fisiologia como ciência, como área de conhecimento, ela é recente. A nossa experiência do corpo vem com a vida, né? Não conhece a fisiologia. Ao comer, tornamos-nos estômago, da mesma forma que nos tornamos cabeça quando estudamos. Tão cabeça que não sentimos a fome do estômago, nem o formigamento das pernas cruzadas muito tempo debaixo da mesa. Então, se você está estudando e você se concentra e de alguma forma aquele tema te absorve, né, você se torna o que você está estudando. Se você está comendo uma coisa gostosa, e esse sabor e essa experiência de comer, você se torna o comer. Né? A vida reflexiva, a vida pré-reflexiva tem a ver com isso que a gente vive, e vivendo, a gente se mistura naquilo que vive, e vai se misturando, e vai se envolvendo, e vai se emergindo, e vai se imergindo, né? A imersão vai se entregando. Assim, o corpo pré-reflexivo que somos possui certamente órgãos, o estômago, a cabeça, os órgãos sexuais, a mão, o olho, mas estes órgãos não são idênticos àqueles descritos nos livros de anatomia e fisiologia. Uma coisa é você pensar a pele como um órgão do corpo que tem determinadas células, que tem o tecido epitelial, que tem os sensores dos órgãos. Não, uma coisa é você sentir a pele, viver na pele. Então, tem essa questão do que é o nosso corpo vivido, o que é o nosso corpo pensado, e a dimensão pré-reflexiva e a dimensão reflexiva refletida. O corpo que temos, que é o corpo pensado, que é o corpo objeto do pensamento, que é o corpo refletido, e o corpo que somos, essa dimensão pré-reflexiva, essa dimensão da experiência que vivemos. Então, chegamos, né, a essas ideias de que há o nosso corpo pensado e o nosso corpo vivido. Agora, nós vamos levar esses conceitos adiante para pensar a clínica. Por exemplo, quando alguém traz uma dor, existe a dor tal como ela é pensada, e a pessoa pode dizer, mas não tem por que eu sentir essa dor se eu não tenho problema algum, né? Eu tenho dor nas costas, mas eu fiz os exames, não tem problema nenhum na minha coluna. Eu tenho dor no estômago, mas eu fiz os exames, eu não estou
com nenhum problema gástrico, é uma dor pensada. E a dor vivida? Quando a pessoa traz a dor vivida, não é o nível da racionalidade, das ideias, dos exames, do resultado que pode ser avaliado. É como aquela experiência acontece no corpo que somos, né? Pensar nessa dimensão do vivido. Então, a fenomenologia, com essa distinção entre a experiência pré-reflexiva e a experiência reflexiva, nos leva, então, a pensar que há o corpo pensado, esse corpo que temos, mas, afinal, precisamos levar em consideração que há o corpo vivido, esse corpo que somos.